Capítulo 6, Parte 4. Elevando a consciência com ânima, ânimos. A imagem de ânima, ânimos, baseada nas estruturas arquetípicas subjacentes na psique, adquire uma forma e contornos particulares ao ser filtrada através do sistema psíquico e percebida pela consciência do ego. Se a imagem da sombra instila medo e apreensão, a imagem de ânima, ânimos, suscita usualmente excitação e estimula o desejo de união, gera atração. Onde existe ânima, ânimos, queremos avançar, queremos participar, queremos ir juntos, se não formos tímidos ou recearmos demais a aventura. A carga carismática que eletriza um público quando um grande orador exerce o seu poder de fascínio, mobiliza ânima, ânimos e constela sua presença. O público quer acreditar no que ouve e os indivíduos seguirão as trombetas que os conclamam à ação. É criada uma impressão de realidade e uma convicção resulta do forte comando emocional exercido pela ânima, ânimos. Por conseguinte, a ânima, ânimos é transformadora. Entretanto, para fins de desenvolvimento psicológico e aumento de consciência, a ação essencial do ego consiste em engajar a ânima ânimos num processo dialético e não em obedecer imediatamente ao apelo à ação. A esse processo de diálogo e confronto deu Jung o nome de Auseinandersetzung. Essa palavra alemã significa literalmente reduzir alguma coisa a pedaços e refere-se ao processo que ocorre quando duas pessoas, num esforço de esclarecimento mútuo, se empenham num veemente diálogo ou negociação em que nenhuma nem outra se furtam ao conflito. Colocadas frente a frente e fazendo valer seus respectivos pontos de vista, física ou verbalmente, as diferenças entre elas, que eram no começo grosseiras e mal articuladas, tornam-se mais diferenciadas. São traçadas linhas divisórias, distinções são feitas, a clareza é, enfim, obtida. O que começou como um confronto altamente emocional converte-se num relacionamento consciente entre duas personalidades muito diferentes. Talvez um acordo seja alcançado, um contrato redigido e assinado. O mesmo ocorre no confronto entre ego e ânima, ânimos. É esse o trabalho de elevar o nível de consciência, de tomar conhecimento de projeções, de desafiar as nossas mais românticas e cuidadosamente guardadas ilusões. Ter um Auseinandersetzung como ânima e ânimos é desmembrar o mundo ilusório da fantasia inconsciente. É também permitir-se experimentar plenamente as alturas e profundidades de seu próprio universo mental. Os pressupostos inconscientes que nos fazem brotar a água na boca quando já estamos superalimentados, que nos mantêm desejosos embora devêssemos estar desde há muito saciados, que nos impelem a repetir vezes sem fim os padrões emocionalmente ingurgitados na férrea cadeia de sequência de estímulo-resposta. Masmorras e dragões, mitos e contos de fada, excesso romântico e recriminações sarcásticas, tudo isso faz parte do mundo urdido em nossos interiores psíquicos pela ânima, ânimos. No máximo, podemos simular tê-lo abandonado, embora apegando-nos com tenacidade cada vez maior às nossas preciosas autossugestões e ilusões. O que podemos descobrir inicialmente, a partir deles, dos arquétipos de ânima e de ânimos, é tão pouco claro que dificilmente alcança os limites da visibilidade. Só quando lançamos um jato de luz nas profundezas obscuras e exploramos psicologicamente os estranhos caminhos submersos do destino humano, é que podemos perceber, pouco a pouco, como é grande a influência desses dois complementos em nossa vida consciente. Talvez isto seja uma resposta a Freud, que sustentava que o caráter era destino. Na visão de Jung, a ânima, ânimos é destino. Somos guiados para os nossos destinos pelas imagens de poderes arquetípicos situados muito além de nossa vontade consciente ou conhecimentos.
No texto de Aion, que se pode licitamente considerar o texto principal sobre ânima animus nos escritos de Jung, este reconhece também a centralidade do relacionamento no processo de vir a ser consciente do território oculto no interior de nossas psiques. Escreve Jung: gostaria de ressaltar que a integração da sombra, isto é, tomada de consciência do inconsciente pessoal, constitui a primeira etapa do processo analítico, etapa sem a qual é impossível qualquer conhecimento da ânima e do ânimos. Só se pode conhecer a realidade da sombra em face de um outro e do ânimos e a ânima mediante a relação com o sexo oposto, porquanto só nessa relação a projeção se torna eficaz. Conforme eu disse antes, talvez se faça necessário rever esse ponto à luz do desenvolvimento contemporâneos no tocante à identidade dos sexos, quando imagens de ânima animus são, por vezes, representadas por membros do mesmo sexo. Não obstante, o ponto é que nessas relações emocionais é que se tornam possíveis tais desenvolvimentos da consciência. Tornar-se consciente não é um projeto executado em isolamento, embora requeira uma boa dose de introspecção para propiciar o seu pleno florescimento. Mas a experiência deve proceder o insight. A sombra é conhecida em projeção sobre alguém que capta essas qualidades do inconsciente pessoal. Do mesmo modo, a ânima animus é captada em projeção por uma pessoa que possui em importante medida os seus traços e características, uma pessoa que pode suscitar a resposta do inconsciente desde esse setor. Quando isso acontece, continua Jung, a constelação psíquica é tal que 3 figuras tornam-se pertinentes. Esse conhecimento dá origem no homem a uma tríade, 1/3 da qual é transcendente, ou seja, o sujeito masculino, o sujeito feminino, seu oposto e a ânima transcendente. Na mulher, a situação é inversa. Isto pressupõe um considerável grau de consciência, porque, de um modo geral, o portador da projeção e a projeção confundem-se ânima animus e outros sujeitos tornam-se um. Neste ponto, Jung pressupõe, entretanto, um certo grau de separação, de tal modo que existe um ego consciente a par da sua subjetividade pessoal. Uma outra pessoa, o parceiro ou parceira com seu ego consciente e subjetividade pessoal e a imagem arquetípica de ânima animus. Essa tríade é completada, escreve Jung, por uma 4ª figura, o velho sábio, no caso masculino, e a mãe quitônica na fêmea. A ânima animus e as figuras de sabedoria são transcendentes no sentido de que pertencem essencialmente ao inconsciente e têm a sua origem no domínio do espírito, ao passo que o ego e o parceiro são as pessoas conscientes envolvidas no relacionamento emocional que estimulou essa constelação. Na presença desta quaternidade, encontramos a experiência luminosa do si mesmo como uma relação. Desde que predomine suficiente consciência para enxergar as diferenças entre as características humanas e arquetípicas nessa situação de amor e atração, surge aqui a oportunidade para uma plena experiência de si mesmo. Ver o capítulo 7. O fator complicador é que essa experiência de ânima e ânimos em projeção acontece às pessoas em muitas fases de maturidade psicológica. Se é apenas uma questão de fascínio e amor, pode ocorrer na infância entre pais e filhos, depois acontece de novo, clássica e intensamente, na adolescência. E felizmente continua a acontecer quando as pessoas entram na idade adulta. Prossegue até na velhice. Conta-se que Goethe foi surpreendido murmurando uma oração de graças em seu 70º aniversário por ser ainda capaz de apaixonar-se por uma jovem. A ânima animus está permanentemente ativa na vida psicológica e sua ausência define a natureza da depressão. Para além da sexualidade do corpo, essa é a sexualidade da psique.
Ela começa antes do organismo físico estar pronto para a experiência sexual e continua a estar vibrantemente ativa para além da capacidade do corpo físico para cumprir os rigores do ato sexual. Entretanto, para colher todos os benefícios psicológicos da experiência de ânima animus, a pessoa deve ter alcançado um nível de consciência excepcionalmente avançado. É rara, com efeito, a capacidade para diferenciar entre projeção e portador da projeção, entre fantasia e realidade. Assim, a realização daquilo de que Jung está falando, a saber, a quaternidade envolvida nessa constelação e a realização das características transcendentes da experiência, está reservada para os poucos indivíduos dotados com a espécie de sutil discernimento psicológico, que é apanágio dos mestres Kundalini e outros como eles. Para os demais, Anima Animus é Maya, a criadora de ilusões, a mistificadora, a ardilosa, a sempre esquiva miragem do eterno bem-amado. Ver através do jogo de ilusões de ânima e ânimos sem reconhecer as transcendentes figuras em ação leva ao cinismo e ao desespero. A ânima é verdadeiramente la belle dame sans merci.